E para a torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo aí todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor, tudo sobre o empate de ontem, toda essa treta aí de arbitragens, o Beldia que deve pegar um gancho pesado pela revolta e atitude no jogo de domingo e, claro, tudo sobre o nosso Tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, estamos quase atingindo 20 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui. Ó, bora assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, eu trago a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar do Zubeldia, vai falar do jogo, vamos falar com calma de muita coisa. Créditos direitos deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Y con Palmeira, el tema del penal que le inventan a Robert Arboleda. Esos son errores que no pueden pasar hoy. E o pênalti que ele está falando do Palmeiras é em relação ao jogo do Paulistão. Semis. Que até esse jogo do Galo foi antes do jogo do Palmeiras, não foi? Foi. O Galo São Paulo. Ele está falando daquele pênalti da semifinal do Paulista no Vitor Roque. Mal sabia ele que teria outro depois, a favor do Palmeiras, muito discutível também. Carlos Eugênio, já vamos com o Simon, já, Leon, para falar dos lances? Então vamos lá, Carlos Eugênio Simon, reclamações também nesse Galo e São Paulo. O árbitro Ramon Abad e o Wagner Ruey, árbitro de vídeo. Teve uma série de lances nessa partida, né, no 0-0. O segundo cartão que ele reivindica, o Zubeldia reivindica para o Lianco, na minha opinião não é lance de cartão amarelo. Tá? O jogador, o zagueiro, está na área adversária e ele coloca o pé à frente para impedir, obstruir a passagem da bola. O jogador do São Paulo bate na bola e depois com o bico da chuteira pega as travas do Lianco. Não foi um bote do Lianco no pé do adversário. Ele colocou na frente para impedir a bola, evidentemente a passagem da bola. O árbitro estava bem posicionado e interpretou corretamente. Não é uma falta, tiro livre direto sem cartão. Nesta ocasião não era para ser expulso o Lianco, que foi posteriormente, e aí deveria ter recebido o vermelho até direto, com o joelho nas costas do adversário. Mas nesse lance especificamente acertou o Ramon Abad. Professor? O professor Simão coloca uma situação interessante, porque a cobrança que está se fazendo, o barulho que está se fazendo em cima desse lance, é como se você tivesse argumentos técnicos para cobrar do árbitro a expulsão. O Zubeldia colocou uma palavra que eu acho que entra aí, que é a questão do critério. Toda essa grita é porque, eu não vou dizer que 9 em 10, 10 em 10 desses lances, mas eu acho que da maioria das vezes nesse lance, o árbitro considera cartão amarelo. Então, acho que é uma questão de critério, né? É o que a gente cobra muito da nossa arbitragem. Onde não há critério, onde paira a dúvida, deixa brecha para esse tipo de reclamação. Eu acho uma grita muito maior do que é o lance. O professor acabou de explicar que, tecnicamente, né, não se cobra tanto com o dedo em riste uma atitude de expulsão do árbitro num lance como esse. Mas parece que o cosmo do futebol está cobrando porque em muitos lances como esse, o árbitro considera o amarelo. Como ele já tinha um amarelo e era fim de primeiro tempo, o São Paulo aí reivindica uma vantagem que seria como a que o Inter teve contra o Cruzeiro, né? A essa altura do jogo seria uma expulsão. Mas eu não acho que seja um lance para se cobrar tão peremptoriamente assim do árbitro. Tem que expulsar. Não, tem essa brecha que o professor Simão acabou de dizer. E eu acho que, diante desse fato, que eu concordo que não seja assim uma expulsão obrigatória, achei que o Zubeldia exagerou demais na reclamação e meio que pediu um vermelho. Porque ele leva o amarelo, continua... pediu o vermelho para ele mesmo. Porque ele começa a reclamar, reclama. Leva o amarelo. Continua reclamando. Leva o segundo vermelho. É quase que um pedido lá. A gente está vendo a imagem lá. Ele continua reclamando. Ele só não vai mais longe vai porque lá é segurado por um jogador do São Paulo, vai segurá-lo. Porque ele leva o primeiro amarelo e ele fala, tudo bem, me dá o amarelo, agora dá o amarelo para ele também que você não deu. Aí leva o vermelho e continua reclamando, cadê o segundo amarelo para ele? O árbitro se afasta. Esse comportamento é um comportamento os jogadores seguram. Completamente fora do normal. Não se pode aceitar, porque ele prejudica o time, né? E eu acho que vai pegar uma suspensão maior também pela atitude depois de ter levado o cartão amarelo, o cartão vermelho. Injustificada a postura do técnico do São Paulo.
que prejudica o time dele, porque fica o segundo tempo, mais do que o segundo tempo, metade do primeiro tempo e mais o segundo tempo inteiro fora. Complementando isso que disse o Eugênio, muito bem destacado pelo Eugênio, como já vimos acontecer com vários técnicos brasileiros, não só de hoje, mas da história, vemos também com estrangeiros como, por exemplo, o senhor Zubeldia e o senhor Abel Ferreira, os dois, que passam dos limites das reclamações, de todo esse exagero, de gritos, de gestos, né? Entre os nacionais tem desde o início do jogo, o Mano Menezes também. Mas essa atitude aí não é tão comum, não. Essa daí foge dos padrões. Entrando e sendo expulso toda hora, os dois. E às vezes eles têm até razão na reclamação, mas na minha opinião, perdem a razão quando exageram nesse tipo de atitude e merecem ser expulsos, como foi expulso o Zubeldia já várias vezes, e o Abel Ferreira também. Então eles deveriam, eles que são comandantes, líderes de grandes clubes do futebol brasileiro, assim como vários jogadores. Tá? Eu destaquei aí de ser estrangeiro, não tem nada a ver de ser estrangeiro ou brasileiro, porque tanto jogadores brasileiros quanto estrangeiros também, mas muitos brasileiros aqui são muito chatos e atrapalham a arbitragem, cercando o árbitro, reclamando de todos os lances. Tem vários jogadores aí que entram nessa. O Hulk, por exemplo, que é um jogadoraço do Atlético Mineiro, é chato, fica perturbando o juiz toda hora em lances que não tem que reclamar de nada. E vou repetir, Zubeldia e Abel Ferreira passam dos limites quase todos os jogos. E aí, quando o time deles é beneficiado, ficam caladinhos. Como, por exemplo, o São Paulo, aquele São Paulo e Novo Horizontino, o gol do São Paulo numa falha absurda da arbitragem, em que, na minha opinião, houve falta no jogador do Novo Horizontino, aí o Zubeldia, fica caladinho. Ou o senhor Abel Ferreira, quando tem pênalti contra o São Paulo ou pênalti contra o Sport, fica caladinho. Então, se criando umas rivalidades assim, a coisa está indo para o pessoal, né? O Zubeldia listou outros problemas com o Ramon Abel Abate. No sábado, nós tivemos o Ramon Dias também com o Daronco, o Ramon fazendo referências e que sempre o Ramon chegou a citar, puxa, foi expulso poucas vezes na vida, todas com esse árbitro, ou muitas com esse árbitro. Então também, até mais, eu sinto isso mais por parte dos técnicos. Claro, os árbitros não se manifestam, nem devem se manifestar sobre isso, mas os técnicos têm essa queixa, meio uma coisa mais pro pessoal. O Zubeldia é um reincidente com vários árbitros, mas ele fez essa referência ao Ramon Abate e também o Ramon Dias no sábado tinha feito ao Daronco, isso me chamou a atenção. Mas é um coro alimentado pela própria diretoria também, né? Dos clubes, não só exclusivamente ao São Paulo. Esse comportamento do Zubeldia, ele é mais um exemplo e um reflexo também do quanto o futebol ele está levando os personagens ao limite do limite do limite, né? Assim, cada vez mais. O professor falou, os árbitros eles não se manifestam, não podem se manifestar, mas há também um limite de carga, de pressão, de emocional, que isso influencia sim no desempenho profissional. Eu sempre gosto de trazer exemplos do futebol para o nosso cotidiano. Você imagina, nesse caso, o Zubeldia num restaurante e o prato dele vem com menos sal do que ele gostaria que viesse. Você imagina ele tratando o garçom dessa forma? Ele reclamando com o gerente do bar, do restaurante dessa maneira? Ou o Abel conversando com o gerente com o braço para trás, rosto colado? Então, assim, é incabível. Exatamente. E como isso se tornou absolutamente normal e natural dentro do mundo do futebol, né? Então, a gente vê que é um buraco muito fundo na súmula do jogo do Cruzeiro. O analista de desempenho se dirigir ao árbitro e falar que ele está velho para apitar, que ele não serve mais porque ele não corre. Isso não pode existir. Isso é relacionamento humano que a gente está falando. Então, é mais um exemplo de como o futebol ele atingiu o limite do que o ser humano pode suportar. Daqui a pouco a gente vai mostrar também a expulsão. Ô, Abel. Diga, Simon. Pode falar. Não só a respeito desse comportamento dos técnicos. A banca paga e recebe. Os árbitros erram para todos os lados, assim como os técnicos erram. O Ramon Dias deixou de substituir o Félix, não é? O zagueiro que fez um pênalti na decisão no outro jogo do Corinthians, que era para vermelho, e o árbitro deu amarelo. E imediatamente ele foi expulso depois por uma faltinha.
Se ele é tão esperto, ele teria que ter substituído o jogador e não substituiu. Enfim, são erros em cima de erros. Esse comportamento do Zubeldia é lamentável, é deplorável. O sujeito é técnico do São Paulo, que é uma das maiores equipes de futebol do mundo. Invadir campo, isso é coisa de várzea. E entrar, voltar e ir para cima do árbitro com o dedo em riste. Mas só um pouquinho, perdendo totalmente o controle. Eu espero que o tribunal seja rigoroso, porque a arbitragem brasileira não é boa, ponto. Mas todos os males do futebol brasileiro, que caiu muito tecnicamente, não dá para botar nas costas só da arbitragem. E aí é uma cruzada, são técnicos incompetentes, jogadores, dirigentes, nós mesmos da imprensa fazer uma autocrítica, porque hoje todo mundo, opinião todo mundo tem, é igual o nariz. Aí os caras colocam lá uma opinião e os outros já começam a propagandear essa opinião, tem que estar embasado, não precisa concordar, ninguém é o dono da verdade, mas com argumentos, como nós fizemos aqui na ESPN. O Zubeldia invadir, eu espero que o tribunal, aqui no Campeonato Gaúcho, na semifinal, o técnico do Grêmio deu um soco na cara de um jogador do Juventude. Até hoje não foi julgado. Então não adianta, o árbitro colocou na rua, daqui a pouco o Zubeldia vai ser julgado e vai pagar 2 cestas básicas, Abel. Isso aí tem que acabar também. O tribunal tem um papel importante e sério na condução do futebol brasileiro. Esse tipo de comportamento não dá para tolerar. Até fisicamente, e não só verbalmente, que já é muito ruim, como já aconteceu em algumas ocasiões, e o Simon trouxe uma delas. Então tem que dar um basta nisso aí, porque realmente a galera está passando dos limites nas reclamações. Já já a gente vai falar um pouquinho mais do jogo, mas vamos colocar logo para aproveitar a expulsão do Caleri. A gente tem o áudio do VAR sobre a expulsão, então vamos com esse áudio aí. Preciso checar possível cartão vermelho, me dá outro ângulo. Ok, deu amarelo, tá? Movimento, me dá um movimento. Não, faz gatilho, tá? Ele faz um movimento lateral. Mas foi amarelo ou vermelho? Cara, pra mim é um braço, eu não vejo cotovelo. É 3 atrás. Eu não vi gatilho. O contato é esse, ó. Esse é o contato. Esse é o contato, ele tá dando com o cotovelo. Depois ele abre. Para no contato que é cotovelo, um antes. Esse. Agora me dá outro ângulo. Calma. Vai lá, Bruno. Ô menino, vamos lá, cara. Volta um pouquinho agora. O jogador tá olhando a bola, né? Eu não consegui ver se é o cotovelo ou se é o antebraço. Ele dá um cotovelo no olho do jogador. Ele dá um cotovelo ainda no está olho sendo do jogador. atendido. Pouco movimento, mas ele atinge com o cotovelo numa parte muito sensível, tá? Ele faz um movimento que é pequeno, que tem pouca intensidade, mas atinge numa parte sensível, ok? Eu vou te recomendar uma revisão para você checar, ok? Ok, tem um cotovelo no rosto. Agora eu vou devagar no outro ângulo para te mostrar onde pega, tá? Ok, pega cotovelo no rosto. Bem no olho. Tá mostrando no telão o lance, pô. Tá mostrando no telão o lance. E no outro Vou ângulo, voltar com a ok. decisão de cartão vermelho. E tira ele direto para o 9, ok? Então tivemos aí o diálogo, né, da arbitragem no VAR. Vocês querem fazer alguma colocação ou alguma pergunta antes da gente passar por Simon? Diga, Mari. Simon, você vai falar sobre o lance, aproveitando, a gente ouve ali no VAR. Pouca intensidade, mas numa área sensível. Isso também pode influenciar na decisão do cartão? Não, a área, a cabeça toda, não é? Os olhos, o nariz, a boca ali, tudo é sensível. Então, pra mim é um gesto, tá? Que o Caleri abre o braço e pega com o antebraço e a mão, não é? No rosto do adversário. Por ser uma parte sensível, saiu o sangue. Né? Nessa de sair sangue, eu acho que o árbitro, aí sim, quando ele viu o sangue, ele foi no monitor e veio com o cartão vermelho. Pra mim, o cartão amarelo estava de bom tamanho, tá? Porque não há aquele fato daquele gatilho, daquele cotovelo para dar com vontade na cara do adversário. Então, como ele abriu o braço e pega o antebraço com a mão, não é uma jogada temerária. E aí, lance de cartão amarelo. O árbitro entendeu, olhando o vídeo aí, em câmera lenta, enfim, de que era uma situação de vermelho, não é? Na minha opinião, ele pecou pelo excesso. Isso muitas vezes acontece, o árbitro pensa que é melhor pecar pelo excesso do que não tomar atitude nenhuma. Mas no campo ele deu amarelo e eu, a princípio, concordo com a decisão de cartão amarelo. Achei um pouquinho exagerado o vermelho. Dar o cartão pela consequência é um erro, né, Simon? Pelo sangue, pelo... Não deve, não é por aí jamais. Que você se baseia. Eu acho que o VAR induziu muito, né? Muito. Mas eu tenho a minha leitura, não sei, porque se fala muito no chamado gatilho, né? Você não fez o gatilho e tal.
Só que a questão é a seguinte, o movimento dele, do corpo dele como um todo, com o braço aberto, por mais que ele não tenha feito assim, ele já estava com Ele o braço armou o aberto, gatilho. mas ele já bração, pula, né? ele já salta, e só o peso do corpo dele com o braço aberto já é um contato muito forte. E eu entendo dessa forma. Porque ele não fez assim. Beleza, mas o corpo inteiro caindo com o braço assim já é um contato de muita violência. Eu entendo que era um lance de cartão vermelho perfeitamente aplicável. Mas eu acho que o árbitro faz um movimento, quando ele explica o cartão, ele faz um movimento do gatilho completo, que não houve. Não houve foi o antebraço que pegou. Foi o antebraço, mas com o movimento corporal de queda ali em cima. Então ele traz todo o peso do corpo pro braço. Isso vai ser Quando a gente fala, pelo menos no meu entendimento, quando a gente fala de gatilho, sendo intencional ou não, é quando a pessoa faz um movimento de dar uma cotovelada. Que não houve, na minha visão, não houve de forma nenhuma. Ele pulou com o braço aberto, porque ninguém pula assim que nem um soldadinho. O movimento natural do corpo. Ele pulou assim e não foi nem o cotovelo, foi assim o antebraço que tocou. Eu concordo com o Simon. Ele sabia muito bem que ele tinha o rosto do adversário. Não, atingiu, mas atingiu sem querer, não foi uma cotovelada. É um lance para cartão amarelo, na minha visão, por ter atingido. Na minha visão, nessa eu estou concordando com o Simon. A Mari também? Também, até porque eu acho, enfim, voltamos a falar sobre critérios, né? Eu acho perigoso, porque daí você vai descredibilizar o gatilho de verdade. Então, o jogador que dá e o jogador que é imprudente, enfim, subindo com o braço assim, os dois ali entram na mesma situação de cartão vermelho. No vídeo que eu postei ontem, tem muitos comentários aqui eu acho que pelo menos 80% dos torcedores que comentam aqui estão de acordo com a revolta do Zubeldia. É melhor um técnico assim, revoltado, que briga pelo time, do que um técnico apático. E ok. E os outros 20% que estão falando mal do Zubeldia, não estão falando especificamente da atitude dele, e sim do time, do futebol que o São Paulo vem jogando e tal. Ontem até acho que o São Paulo não fez um jogo ruim, acho que o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo bem ok. Acho que o Zubeldia entrou errado por não ter entrado com o Matheus Alves. Mas o Matheus Alves entrou mal no segundo tempo. O Matheus Alves entrou mal no segundo tempo. O São Paulo ficou com um a menos. A gente tem que ponderar tudo isso. Ele entrou, o Caleri foi expulso. Então, é uma responsabilidade. O moleque ele tem que entrar num jogo pelo menos de igual para igual. E ontem, o Zubeldia ele entrou com André Silva e Luciano. Cara, o Luciano, ele não é um meia. Ele não dá conta de fazer essa função. Então ele teria que ter entrado ou com o Caleri e Luciano, que aí o Caleri precisa menos de um meia. O Caleri ele pode viver com essas bolas rifadas da zaga, coisa que o André Silva não consegue fazer por característica, que eu não tô falando que o André Silva é ruim. As características do André Silva são diferentes das características do Caleri. Então o Caleri ele consegue viver com essa bola jogada para frente de qualquer jeito. O André Silva não. Então, entra com Caleri e Luciano, ou André Silva e Matheus Alves. Com o André Silva, ele precisa de um meia. Ele precisa de alguém que dê a bola para ele no chão, no pé, num ponto futuro. E não, bola rifada. A arbitragem é ruim, a arbitragem é horrível. Esse árbitro não é a primeira vez que ele prejudica o São Paulo, a gente tá cansado de ver isso. É um árbitro bem abusadinho, pra não falar outra coisa. Ele tem uma cara de folgado, tem uma cara de árbitro abusado. Esses caras que é criado com vó, sabe? Ele é criado com leite com pera, e aí vira árbitro e acha que agora manda. Não, agora é tudo do meu jeito. É a cara dele. Você pode olhar a cara dele, você pode ver que é criado com vó, com leite com pera. Esse menininho aí, mimado, é ser filho único, mimadinho, não pode falar nada com ele, não pode fazer nada, não pode olhar torto pra ele. É horrível. Como a maioria dos árbitros brasileiros, é muito difícil você ter um árbitro decente no futebol brasileiro. Ontem vocês viram o pênalti do Palmeiras, mais uma vez um pênalti ridículo marcado pro Palmeiras. Ontem teve essa expulsão do Caleri que, sinceramente, você vê... E os caras recebem pra falar isso aí. Vocês estão ligados que esses caras recebem e muito bem pra falar isso aí, né? Vocês estão ligados que esses comentários eles recebem pra falar isso. Não pode Zubeldia, isso é inaceitável.
inaceitável um técnico fazer uma coisa dessa. Isso é inaceitável. Aí vem um motoqueiro e raspa no carro dele, ele indo pra emissora, aí vai xingar o motoqueiro, vai dar dedo, vai fazer tudo pro motoqueiro. Mas o Zubeldia não pode ficar revoltado com o erro de arbitragem. Não pode, o Zubeldia tem que ficar calmo. Se fosse uma vez na vida, outra na morte, que o São Paulo fosse prejudicado, tudo bem, a gente poderia falar, calma, Zubeldia, não é assim. Mas, pô, só esse ano, quantas vezes o São Paulo já não foi prejudicado pela arbitragem? Só esse ano, nós estamos em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos no mês 4, abril. Quantas vezes o São Paulo já não foi prejudicado pela arbitragem? Mas vocês querem, ou melhor, a mídia quer que o Zubeldia fique calmo, que o Zubeldia fique tranquilo, não tem problemas, Zubeldia, calma, não é assim, é assim, cara. O São Paulo tem que começar a gritar, a gente tem um presidente que é pacifista, não temos um presidente estilo Augusto Melo que faz arruaça, estilo Leila Pereira que vai pro embate. O Casares, ele é um pacifista, ele é um cara tranquilo, pacifista. Leva tudo politicamente correto. Pelo menos temos que ter um treinador que brigue. Isso significa que o Zubeldia tá sendo um técnico brilhante? Não, o Zubeldia não tá sendo um técnico brilhante, mas temos que lembrar que tem limitações. O time tá desfalcado pelos melhores jogadores, mas também ele não se ajuda, né, cara? Assim, eu até acho que a escalação de ontem foi uma escalação bem ok, bem decente, bem coerente, mas não dá pra você colocar Luciano e André Silva, cara. São características que não combinam. Vocês viram quantas vezes o Luciano pegou na bola ontem? Ele só reclamava. E pra reclamar ele é o rei. Agora pra dar um passe. Assim, ele tem que entender. Se eu vou colocar o André Silva, eu preciso colocar um meia pra dar a bola pra ele. É o Matheus Alves. Se eu vou colocar eu quero colocar o Luciano, eu coloco o Caleri. Porque o Caleri não precisa de um meia. O Caleri, ele é o cara que vai brigar por essa bola, pra essa bola sobrar no pé do Luciano. É simples assim. O André Silva ontem não estava conseguindo segurar a bola, porque não é a característica dele. São características diferentes. Ele não dá conta. Os caras só chegavam e passavam por cima dele. São características. O Zubeldia tem que entender isso. O Wendel ontem pra mim fez um bom jogo, um grande jogo, eu até diria. O Marcos Antônio e Alisson também grandes jogos. O Arboleda também fez um jogo excepcional pra mim. Muito bom, tanto defensivamente quanto com a saída de bola. O Arboleda, geralmente, quando é pressionado, ele tem os seus deslizes. Ontem ele foi bem seguro. E assim, o empate fora de casa contra o Atlético não é um mau resultado. O que é um mau resultado é um empate contra o Sport dentro de casa, porque o Palmeiras foi lá e venceu o Sport fora de casa. O São Paulo ganha, o São Paulo tem 4 pontos hoje. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Eu vou trazer muitos vídeos sobre o jogo de ontem aqui pra vocês. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.